Muito bem. Vocês veem, por exemplo, passa uma vida aqui na Terra que é uma passagem simples, pequena e irrisória perto da eternidade. Praticamente não é nada. Ela só deixa de ser irrisória quando você consegue arrebanhar coisas para cá. O que é arrebanhar coisas para cá? É melhorar o seu íntimo. Quando você conseguir melhorar você, aí são dotes que passarão para cá. Se você não melhorar você continua em trânsito, quer dizer, vindo para cá e voltando para aí. Não há vantagem, isso vocês entendem. Vantagem espiritual ficar em trânsito. A grande vantagem é sair da miserabilidade e alcançar uma situação de felicidade. Coisas que vocês não conhecem. Não conhecem. Por mais que eu explique, vocês não conhecem, não sabem o que é isso. Vocês imaginam o que seja, dentro dos padrões em que vocês vivem, que são padrões paupérrimos. Por quê? Porque a Terra está condicionada a um sistema de encarnação umbralina. Isso dificulta, porque o progresso ninguém pula degrau. Não existe pulo em degrau. Então você tem que passar degrau por degrau. A hora que eu falar alguma coisa que não entender, de favor, me interrompa. Degrau por degrau. Ora, o sofrimento, eu já disse a vocês e volto a repetir, ele é opcional. Por que ele é opcional? Porque ele aguarda de você o progresso para que você deixe de sofrer. A dor é a maior amiga que você tem. A maior amiga que você tem aqui na Terra se chama dor. Por que ela é a sua amiga? Porque ela te avisa, te força a tomar uma atitude favorável ao seu bem. Por exemplo, você está fora desses muros. Então a dor te traz aqui. O seu espírito reclama. O seu reclama progresso. O que ele reclama? Ele reclama não sentir dor, mas estar num estágio confortável, ser feliz, viver bem, não necessitar de comer para passar fome, não necessitar de beber para passar a sede. Enfim, quem desencarna e se liberta. É o oposto do que vocês imaginam. Porque quando alguém da sua família desencarna, meu Deus, desencarnou. Mas por que fica tão difícil a compreensão do desencarne? Ela fica difícil porque o seu egoísmo é muito grande. Você queria que a pessoa que desencarnou estivesse sempre com você. Agora você deixou de pensar que o progresso não dá pulo e é um por vez. Você não passa na porta, dois não passa. Tem que passar um por um.
E ninguém está perdido aqui nesse mundo. Muito bem. Então, essa maneira interpretativa do desencarne, ela precisa ser encarada sem egoísmo. A maioria dos casos, ela é encarada egoisticamente. Porque você quer a pessoa perto de você. Você jamais pensou que esta pessoa, ela tem o caminho dela a seguir. Então você não pode interromper este caminho simplesmente porque você a quer com você. Não, não é assim. Por isso é que faz mal à criatura que veio para cá os pensamentos egoístas que vocês têm de querer que a pessoa esteja aqui com vocês. Ela já viveu aqui, venceu o tempo dela, veio para cá. Assim como vai acontecer com você. Ou não acontece? É a única certeza do futuro que você tem é que você vai desencarnar. A saudade atrapalha esses que já desencarnaram? Quer repetir porque eu estou ocupando um médium surdo? A saudade atrapalha esses que já desencarnaram? Atrapalha. Atrapalha, porque você veja, o seu sentimento está hoje num campo pequenininho, que é a sua família. É um campo restrito. Então o que acontece? Você desencarna, vem para cá e começa a saudade. Você não consegue hoje se livrar deste sentimento que você tem, principalmente você sendo mulher, que é o sentimento maternal, que é um sentimento amor primário. Você só consegue se livrar deste amor. Se livrar definitivo é difícil, mas você consegue pelo menos através do entendimento e da razão, não essa razão sua, mas a razão daqui de Deus, ver que é inócuo esse tipo de sentimento, é vazio. É muito mais fácil você deixar para que Deus cuide do que você, porque antes de ser seu, é de Deus. Concorda? Isso são coisas que vocês precisam entender. Vocês têm necessidade de entender. Vir para a percepção entendendo. Porque quando há um desencontro de percepção e entendimento, é um caos. É a mesma coisa que você estiver casada com alguém que tem pouca sensibilidade e você muita. Então há um descompasso entre as duas em sentimento. Por isso que antes de escolhermos alguém para ser nossa companhia, nós devemos pedir a Deus para que Ele nos ajude a escolher alguém que seja compatível com a nossa evolução. Ó, falei tanta coisa, se quiser perguntar, pode perguntar. Então veja, essa história, eu chamo isso de história. Eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe. A primeira coisa que você pensa é na perda. Ora, isso não existe. Ela existe porque você considera esse estágio na sua vida como sendo prioritário. E não é. Porque você tem a vida eterna. A sua verdadeira vida não é essa que você está vivendo. Se alguém me perguntar aonde está Natasha,
Eu vou dizer, olha, ela está em missão. Está lá na Terra em missão. Já se passaram algum tempo, ainda vai demorar algum tempo para retornar. É isso. Entendeu como é? Mas vocês não conseguem segurar a emoção da razão. Ultrapassa. Aí entra aquele sentimento egoísta, entra um grande sentimento que é muito prejudicial a vocês, é a força do hábito. Como você está habituado àquela companhia, você sente falta. Ora, você não tem que criar hábito em companhia de ninguém. Você tem que criar hábito na companhia de Deus. Isso sim. Fora isso, porque tudo é mutável. Se muda. Já pensaram nisso? Muda. O desencarne é uma bênção. É uma bênção. Para aquele que foi, não se fala. Para aquele que fica, maior ainda. E você chora. Daqui a pouco você está com quem desencarnou, mas você não quer saber. Você quer ela ali, porque é egoísta. Entendeu? Por isso você sofre. O dia que você passar a entender e perceber a razão, você vai deixar de sofrer. Entendeu? Palpito. Então, a força do hábito é uma força muito grande e que está em todos vocês. Se é um cachorrinho, você não quer que desencarne. Por que você não quer? Porque a força do hábito faz com que você queira ele sempre junto de você, amparando o egoísmo. E não é assim. E vou voltar a repetir. Cada um é um. Na minha porta não passa dois. Um já é difícil, imagina dois. Um tem que ser muito magrinho. Tem que ser magrinho, que ele tem que deixar para ir o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Tem que deixar aí desse lado aí. Porque para cá não passa. Se passar, não na porta, mas vai ficar ali no estado de miserabilidade espiritual. Nenhum de vocês quer. Tanto é verdade que vocês estão aqui. Vocês pediram para vir para cá. Você, por exemplo, você que gosta de saber das coisas, você teve uma luta incomensurável de grande. Porque aqui neste país você não queria vir. É você. E você precisava daqui. Foi uma luta imensa, apaziguar quem ia te receber com você. Minha mãe comigo? Ela não tinha ainda o amor primário, entendeu? Então, por razão dela, ela não queria você. E você muito menos queria ela. Você queria nascer lá do outro lado do mundo. Mas acontece que o progresso, o primeiro mundo está aqui, não está lá.
A hora que você percebeu isso, aí você concordou em Deus. E assim são todos vocês. Não pense nunca vocês que vocês estão aqui por acaso. Não existe o acaso. Então não devemos ficar com pesar em quem desencarna. O que nós devemos fazer é pedir atenuante da forma do desencarno. Isso sim. Pedir ao Senhor Jesus que interceda por você no momento em que você vai desencarnar. Porque não é muito fácil. Para quem vive dentro da miserabilidade não é fácil. É fácil para quem não vive dentro da miserabilidade. Aí é simples. Muito simples. Você chegou perto, duas palavras abaixo. Você chegou perto e disse: está na hora, meu irmão. Quando é um acidente, Acabou. É tirado antes? Ou depende do... Não, ninguém tira, não. Isso é missionário, né? Isso é resgate. Acidente? Acidente? Todos eles, pai. Existem desencarnes precoces. Mas são desencarnes que são administrados por Deus para fortalecer uma situação. Uma situação, alguém que está demais, que não consegue proporcionar ao seu próximo um ambiente feliz, não consegue, a presença dele é horrível para o progresso dos demais que estão ali. Então, pode-se fazer o desencarne precoce, antes do tempo. Aqui tem feito as dúzias. As dúzias. Hoje mesmo teve. Porque, veja bem, uma família decente, pessoas cristãs, irmãos que estão ali, uma família constituída, e um veio e começou com droga, começou com uma série de problemas, deficiências psicológicas que levaram à droga. E a droga proporcionou uma série de incompatibilidade ao regime familiar. A mãe se convenceu que ele precisava desencarnar. Ela pediu. E Deus concedeu. Concedeu e fomos tratar do desencarne. É um moço de 19 anos, moço. Quer que eu precise para você? Na cidade de Belo Horizonte. Isso hoje, agora há pouco. Agora há pouquinho. Que precisava desencarnar para que a família tivesse um descanso mental. Ela pediu, ela tem merecimento para isso. Deus. E aí, aqui, neste trabalho que vocês não enxergam, graças a Deus, foi feito o desencarne. Aí esse espírito, pelo tanto sofrimento que ele fez a ele mesmo, com drogas e tudo mais, ele vai para a recuperação ou Não. foi? Não. Não tem como. A recuperação, em primeiro lugar, ela está em recuperar o seu íntimo, o íntimo dela. Então ela vai para o mural, ela retorna para o mural. E fica aí, vagando aí. Até dar tempo
dele mesmo precisar de um destino e solicitar de Deus um destino. Aí alguém vai se aproximar dele e vai dar o destino. Entendeu como é? Falando nisso, vocês sabem que este grupo, quando eu falo grupo, eu não falo de vocês, eu falo da casa, né? Essa irmandade que vocês não enxergam. Se enxergasse, muita bobagem vocês não falariam. Eles são irmãos que gostam de vocês, consideram muito vocês pelo esforço, pelo desenvolvimento mediúnico, pela tolerância de aguardar o seu tempo para poder receber espíritos que possam traduzir toda a atividade em caridade, entendeu? Tem tudo isso. Esses irmãos neste conjunto de irmãos, existe um irmão que é especialista em desencarne. Você ainda vai ler sobre isso. Pietro Baldi retrata isto numa das suas obras, matematicamente. Então, quando isso acontece, quando houver merecimento, não é? Então, a criatura que está para desencarnar, ela vai ter alguém e vai ter um tanto de Deus. Então, ela vai pedir ajuda. A ajuda, ela é medida quando tem merecimento, pela capacidade de vida. Quanta energia tem e para quanto tempo dá aquela energia. Entendeu? Se aquela energia ela dá, vamos dizer, para mais de 10 anos, mas o corpo vai estar debilitado, daqui 10 anos vai estar debilitado. Que hoje já está debilitado com uma série de doenças, de coisas que acometeram. Então, se ela tiver merecimento, este irmão e a equipe dele, que é especializada nisso, vai se aproximar deste irmão. E nessa aproximação, ele tem um processo para ajudar o irmão a desencarnar sem nenhum problema. Ou fazendo dormir, ou... Porque o desencarne é assim. Eu estou falando nisso. A capacidade energética que você tem é do seu espírito. Por isso que eu falo que os valores são espirituais, não são materiais, né? A capacidade é do seu espírito. Então o seu espírito é que fornece a energia vital. Então ele solta a energia para o perispírito e o perispírito faz a distribuição. Licença, o pessoal da roda cometeu um engano e trocaram as velas da preta com a vermelha e 2 pessoas passaram. Eu vi, não tem importância. Não tem importância? Não. Tá bom. Eu já vi, o Tranca-Rua já me falou. Eles vieram me pedir para que comunicasse para ver se tivesse caso alguma coisa? Não, tá tudo certo. Mais atenção só, né? Só. Tá bom, muito obrigado, desculpa. Final de trabalho, sempre o médium cansado, eu tenho dificuldade. O que eu estava falando? Na energia vital que é passada pelo perispírito. Então, ela tem origem do seu espírito,
que já veio, vamos dizer assim para vocês entenderem, codificado a um fornecimento para 70 anos. Acontece que você está com 20. Fui bonzinho. Mas acontece que a sua vida aqui se prendia a um desconforto muito grande. Desconforto de ambiente, desconforto disso, daquilo. Muitas vezes você é mentirosa, você mente que está com dor, com isso, com aquilo, para que as outras pessoas tenham dó de você. Isso tudo nós sabemos. Então o que precisa fazer com essa criatura? Ou ensinar psicologicamente, os defeitos são psicológicos, ou aproximar de Deus. Para aproximar de Deus é dó, não tem outro caminho, entendeu? Mas essa irmandade, ela chega e tem essa especialidade que se chama João. Ele é um espírito muito fanfarrão, muito gostoso de conversar, e ele mora numa comunidade próximo à Terra. Em questão de distância, próximo à Terra. E ele tem um conjunto de irmãos, ele faz um trabalho muito bonito lá, que são especializados, uns em tragar aquela energia vagarosamente, porque se tragar, sim, você fica igual você destroncar o pescoço de alguém. Até que o sangue se obstrua, tem um tempo, esse tempo é sofrimento, é dor, não é? E ele tem essa habilidade de fazer tudo isso sem... o Itamar foi feito com ele. Então ele chegou, eu cheguei junto, porque o Itamar era meu companheiro aqui, meu companheiro aqui, não é? E eu havia prometido para o Itamar que eu estaria sempre junto com ele. E na hora de aflição, é a hora que nós devemos estar juntos. Se você está aflita, eu também estarei, para retirar de você a aflição, dar a calma, não é? Porque conhece, sabe quem sou eu, então já facilita. O Pai Bendito está aí, então está tudo certo. Muito bem. Desencarne do Itamar. Esses irmãos que acompanham o João são hipnotizadores. Sabe o que é isso, não é? Então chegam e hipnotizam o irmão que está para ser passado para cá. Isso quando merece. Nessa hipnose, ele conforma com a situação do momento, facilita a conformidade. Então ele fala, não, tá bom, tal, você vai aceitar. Não, eu aceito, porque ele está hipnotizado. Não é? Porque não tem condição de permanência aqui. Por quê? O coração está fraco, há uma falência total, não tem condição. Vai ficar em aflição para quê? Ele não merece isso, principalmente sendo meu amigo, não é? Como diz José, amigo meu não tem defeito, né? Mas eu não sigo esse dilema, não. Eu sou mais pela razão. E então houve um desencarne sereno, em paz. Ele nem sabia que estava desencarnado. Foi tirado de lá
e trazido para o José Boiadeiro, que levou lá para a terra dele lá. Então ele nem viu o senhor? Não viu. Eu tenho essa dificuldade, né? Aí ele lá ficou e está até hoje lá com o José. Então ele vai acordando aos pouquinhos. Imediatamente ele lembra da família que ele teve aqui. Ele era excessivamente familiar. É amor pela família, pelos filhos, pela esposa que deixou aqui, não é? Muito bem. Vontade de pedir perdão, essas coisas. Não adianta. Depois que você fez, não adianta. Tem que pedir é para Deus. Aí, olha, eu estou contando o desencarne do Itamar. Não sei se eu tenho esse direito, mas eu acho que eu tenho. E daí então o José Boiadeiro já pegou. Como é que é o processo? Colocou ele no estado horizontal, o perispírito. O João já tinha desligado tudo, desligou os membros inferiores, isso tudo com vagar. Com a permissão do Itamar, ele estava hipnotizado, não tinha jeito de falar que não. Uai, queria ficar com aquele troço não funcionando, aquele mal-estar, pra quê? Não é? Aí, depois que terminou o desencarne, o João disse, olha, pode dar o destino. Aí o José já estava lá, rapou e caminhou com ele. Foi embora, ele dormindo. Demorou um ano para ele acordar. Acordou, aí José começou a falar, aí que ele vinha aqui. Não, mas não está na hora, sei lá. Sabe por quê? Porque é o seguinte, se ele chegar aqui é sofrimento. Ele não está livre do sofrimento. Ele começa a ver as coisas e achar que não estão compatíveis com aquilo que ele sentia, com aquilo que ele queria. Pronto. Pra quê? Então, ficou lá dormindo um ano. Aí eu passei por lá e achei que poderia acordá-lo. E acordei. Aí ele começou a olhar tudo lá, andar, porque ele gostava muito de terra, de fazenda, essas coisas. E lá é típico, né? E tem os trabalhadores são inúmeros. Vocês vão conhecer todos. E aqueles, como é que eu chamo? Aquela vegetação que tem lá, é uma vegetação tipo trigo. Não é trigo, é tipo trigo. Aonde faz esse cultivo e deste cultivo se tira as proteínas, vamos dizer assim, não é bem proteína. Eu estou falando para você entender, as proteínas para fortificar o perispírito. Por quê? Os reflexos ainda estão lá. O de fome, o de urinar, o de defecar, o de comer. Então, é feito tudo isso. Bom, isso tudo quando merece. Porque quando não merece, não dá para pegar. A seleção, ela é natural. Por mais que eu queira, não consigo. Então, e dali ele passou esse estágio, queria vir. O Zé falou, olha, eu vou levar você. Mas se eu notar que você teve algum sentimento egoísta, por causa de ser seu filho, por causa de ser, se foi seu filho, foi sua filha, foi seu não sei o quê, eu não te levo mais.
Aí ele já deu uma abaixada e veio. Aí veio aqui só. Veio aqui umas 10 vezes. Mas o que ele queria era ver o pessoal dele. Aí o José falou com o pai. Aí o pai virou para ele e falou, olha, deixa eu primeiro conversar com ele. Aí o pai foi lá. Conversou com ele e ele entendeu que ele deveria, ele não poderia, é o que eu sempre falo a vocês, não puxe o problema do próximo para você. Você tem o seu. A briga é sua com você. Não entrou terceiros aí. E tudo isso é ensinado aqui, só que aqui é diferente daí, porque aqui você vive e aí você imagina. É diferente. Alguma pergunta? No caso assim, de filhos, né? Quando a gente tem os filhos que vem, a gente ora, reza muito, tem 2 filhos de 2 anos. Mas muitas vezes a nossa cabeça acaba influenciando e a gente tem que estar bem preocupados. Mas qual é o melhor caminho pra gente? Se for falar de apoio para uma inquietação assim na criança? Ela tem uma preocupação com os filhos, com o bem-estar dela. Procura ensinar e tem filhos com 2 anos e ela tenta passar a Deus e ela percebe uma inquietação na aceitação. O que ela deve fazer para melhorar isso? É normal isso, porque são umbralinos, não é? E um deles, dela, é materialista. E foi alguém que defendeu muito o materialismo aqui na Terra, né? Mas aí está o campo de trabalho dela, né? De oferecer para ele, através da conduta, através do exemplo, as coisas boas, para que ele saiba que as coisas boas, elas são desfrutadas depois da boa atitude, né? O que mais? Só isso? O senhor comentou sobre abreviar a vida no caso de falência dos órgãos quando a pessoa merece. E o contrário também existe? Quando não merece? Ou quando estender a vida? Oh, claro! O que o meu médium está fazendo aqui? E é contra a vontade dele. Mas a necessidade manda. Entendeu? Aqui ele tem campo de trabalho. Então vamos aproveitar o tempo dele aqui no campo de trabalho. Entendeu? Então não podemos mexer com a vida dele se ele está progredindo. Entendeu? O progresso, ele não alcança ainda um progresso mais acelerado do lado de cá, ele não alcança. Então ele está no meio estágio, assim como o José. Esse meio estágio, ele é difícil, porque ou ele vem para cá aguentar tudo aquilo que ele não gosta, não é? Não gosta. Não tem o mínimo, mas ele tem que aguentar, porque se ele quiser melhorar, ele tem que segurar isso aí. E não é difícil. Bom, é difícil para o estágio dele, é difícil. E o cavalinho é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Pai, deixa eu fazer uma pergunta assim, de Pode. curiosidade. O Zé já falou que ele não gostaria de reencarnar, mas ele sabe que ele vai ter que reencarnar, o Zé Boiadeiro. A gente sabe. Está caminhando para isso, porque não tem tolerância. A gente
sabe que o menino, né, o seu menino, uma hora também vai ter que desencarnar. Tem a possibilidade de o seu menino vir trabalhar como guia depois, ou não tem essa possibilidade? Se ele vier como José vem com ele, tudo bem. Mas é muito difícil. É difícil porque precisa ter um médium selecionado no meio de multidões. Entendeu? Isso é uma coisa dificílima. Se existe coisa difícil, é isso aí. É você achar um campo de trabalho do lado de cá, dependendo de alguém que esteja encarnado. É difícil. Mas aí não pode ser feito, por exemplo, um acordo com o Zé? Ó, você vai, aí como o seu cavalo veio, e depois você cresce, ele vai trabalhar com você? E deu. Será que Deus concorda? Vocês esquecem desse detalhe, que não são detalhes, é o principal. Foi muito difícil. O José foi presenteado com a aproximação dele e tudo, não é? Com quem ele já gosta e gostava. Sabe, essas coisas vêm de Deus, não é? Então, ficou ótimo. Não é? Por isso, tem essa prorrogação toda, né? Por isso tem a prorrogação. Por que tem a prorrogação? A prorrogação vai da necessidade de vocês. A hora que vocês não tiverem necessidade, ele vai embora. Existe aqui uma comoção familiar muito grande quando desencarna uma criança, seja um bebê recém-nascido, seja com 1, 2, 3 anos de idade. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, até como para esclarecer. Mas isso aí está afeto aos ensinamentos cristãos. Sim. Não é? Porque aquele que vem por curta permanência, nossa, provoca um sofrimento geral. Não devia ser. Ele venceu o tempo aqui, o que você está querendo aí? O que você quer? Simplesmente para satisfazer você? E às vezes o tempo é muito curto, né? Não dá. Às vezes está precisando de um choque só. E às vezes acontece de ficar um pouquinho a mais. Pouca coisa, mas fica. E quando há o desligamento, nossa! Parece que quem vai desencarnar vai ser as pessoas que ficaram aqui. A pessoa esquece. Ou sei lá, o egoísmo não deixa pensar que do lado de cá é 1000 vezes, 10 milhões de vezes melhor que do lado de você. Entendeu? Pergunta pra mim se eu tenho dor, se eu tenho... O que eu tenho? Eu não envelheço. O tempo está em função sua, não está em minha. Eu não tenho tempo. Entendeu? Então os espíritos, os amigos, eles ouvem você pedir, né? Não, porque o meu filho, ó, você já vem com essa expressão, o meu filho, né? Não é de Deus, é seu. Não é bem assim. Entendeu? Antes de ser seu, é de Deus. Então já, como você está impulsionada pelo amor primário, o espírito entende. Ela está bêbada aí no amor primário, né? Essa atração fora do normal. Mas por que dessa atração? Por que foi criado o amor primário por Deus? É o pontapé inicial para você aprender a amar o seu próximo. Como você é incapaz de amar o seu próximo, te deu o amor primário.
através do amor primário, você vai conseguir entender que você precisa ter ele como seu irmão, como se fosse seu filho. Entendeu? Acho que já venci a minha hora. Eu não entendi. O que acontece com as mulheres que provocam aborto? Deus o livre. Deus te livre disto. Mas tem um livro, na verdade, que daí ele teve 6 abortos, né? E depois uns que queriam chegar aqui que não chegou, talvez não fizeram, depois ele veio com esse amigo. Olha, eu acho que é uma coisa horrível. Horrível. E não tem escape. Não adianta você conversar. Por quê? Primeiro, a mulher não tem esse direito. Primeira coisa. Segundo, ela está fora de função. Se ela é a geradora de amor, Como é que ela tira? como é que ela faz o negócio? Ainda vai contra o amor primário. E ela ganha inimigos ferozes, não ganha? Nossa! Aqui tem obsessores de muitas pessoas que é fruto desse tipo de coisa. E que não dá para você tirar de uma vez. Não dá. Ela vive aqui junto com você, essa encarnação mais 10 que vai vir aí para frente. Está dependendo da evolução dele. Ora, se você está devendo a evolução dele, você já deve a sua, vai dever a dele. É. Mas eu acredito, no caso de uma mulher ter sido violentada e gerou um filho, Não importa. Não importa. E no caso de aborto espontâneo, ela pergunta aqui, Aborto natural. naturalmente abortou. Naturalmente abortou. Bom, aí não tem culpa. Aí não tem culpa. Isso é difícil, né? É muito difícil. O aborto natural Quando existe o aborto natural, é porque já tinha um processo tem de resquício aí espiritual. Porque veja bem, rejeição. aqui tem 2, 3 casos aí. Então o que acontece? O próprio espírito da mãe dificulta a situação hormonal do organismo da mãe. Então começa aquela história, acidez vaginal, acidez não sei o quê, aí se cria um monte de coisa. Mas não é. A causa é espiritual. Eu diria que 98%, eu tive fazendo uns cálculos beneditinos, 98% de tudo que acontece em termos de doença é próprio do seu espírito. Esse aqui deve estar melhor do que esse. Esses gatos estão muito bons. E a cura não é o seu remédio que vai curar. O que vai curar é o seu organismo. Até uma simples gripe, quem cura é o seu organismo. Não é o remédio que você toma. O que você toma é para driblar o mal-estar. Entendeu? Mas ela não sai com isso. Ela só sai com o fortalecimento do seu organismo. A resistência à infecção. Então aí é um caminho. Queria lembrar o senhor que está quase dando a hora. Estou indo. E as pessoas, tem gente reclamando que o senhor está falando muito baixo. Estou falando baixo? Tá bom. E tem gente que nem quer me ouvir. É por isso que eu falo baixo. Por isso que eu já sento aqui na frente para ouvir. Resumo, se você não quer sofrer, saia da miserabilidade. Se você quiser Fala alto, por favor. uma vida digna, seja verdadeira.
Desculpa, você fala muito baixo. Para se ter merecimento, precisa que você eduque o seu íntimo. Senão, não tem acerto. Porque as atitudes que você toma no dia a dia são atitudes completamente fora dos princípios cristãos. Pense. Até o que você pensa fora dos princípios cristãos. Porque você é dominado pelo egoísmo e pela vaidade. Tem gente que só faz o bem impulsionado pela vaidade. Tem gente que só faz o bem impulsionado pelo egoísmo. E tem gente que explora isso do próximo para ganhar dinheiro, ganhar coisas, não é isso? O que mais? Acho que hoje tá bom, né? Que amanhã tem mais. Deus quiser. Então eu fico muito confortável porque eu passo a palavra de Deus diferente do que vocês veem por aí. Um pouquinho diferente. Eu procuro trazer a responsabilidade de viver mais próximo de você. Porque você precisa ser responsável pela sua vida. A princípio eu diria e digo sempre que você precisa gostar de você. Como eu disse que na porta só passa um, então não queira trazer os problemas do próximo. Porque os problemas do próximo são deles. Se você trouxer, você não suporta os seus, pode suportar o do próximo. Muito que você pode fazer é orar por eles. Aí tudo bem. Agora, viver por eles, não. Ainda que ele seja seu filho. Cada um é um. Já disse a vocês, volto a repetir. Nessa porta só passa um. Não passa mais. E se for gordo, não passa. Agora você pode me perguntar, por que gordo não passa? Porque gordo tem gula. Sabe o que é gula? Gula é um defeito. Se ele tem gula, ele engorda, ele não passa na porta. Independente disso da porta, eu digo para você tomar o trem. O trem está passando. Olha, o trem está passando, ele bate sino, ele apita, ele faz um escarcéu danado para que você acorde. O trem manda o ditinho aqui, avisa lá que eu vou passar. Se você não captar, eu não vou ficar triste. É você que vai sofrer. Não faço questão nenhuma que venha me ouvir. Não faço. Não me ouve? É problema de cada um. O que você não está me ouvindo agora, com palavras, a vida vai te mostrar com dor. Então, esse é um fator natural. Eu não me queixo. Agora, se vocês estão achando que poderia estar fazendo uma outra coisa melhor do que esta, estejam à vontade. Estejam à vontade. Eu venho, faço a minha parte. Se vocês me escutam, glória a Deus. Se não me escutam, sinto muito. Porque eu não vou sofrer por você. Entendeu? Acho que essa vida é muito curta. Isso é minha opinião, não é? Muito curta. Vamos dizer que essa vida aqui seja de 100 anos, não é? Ela é curta
sofrida, porque o estágio de vocês é dentro da miserabilidade, vocês ainda choram por desencarne. Então, o nível de compreensão é pobre, não entendem nada da razão de Deus, a lógica de Deus é outra, não é essa. Veja como vocês estão desencontrados. O que precisa é orar a Deus, não é falar com o Espírito. Olha, minha orelha aqui está torta, eu queria endireitar minha orelha. Não é isso. O José fala uns termos diferentes do meu. O José dizia, não seja burro. Não é? Eu não falaria isso. Eu falo para você, olha, seja um pouquinho mais inteligente e peça ao Senhor Jesus que ilumine os seus caminhos, de maneira a apaziguar o seu espírito com você. Porque se não estiver apaziguado, você está doente. Isso seria o gostar da gente? Claro. Primeiro, verifique, eu dei os passos. Quais são os passos? A ordem de valores da vida. O que você dá valor na vida? Nesta vida? Hoje? É. Hoje, depois de tudo que eu aprendi, o que eu mais dou valor na minha vida é a nossa irmã. Hoje. Não, mas você tem 1000 horas de ditinho. Hoje então você eu não conto. Eu conto um outro que tem meia hora de ditinho ou não quer nem ouvir, não é? Agora, alguns anos atrás era bem diferente. Então é importante que você verifique dentro da sua cabecinha o que tem valor e o que não tem valor. Como diz o médium, não acenda a vela para defunto ruim. Não adianta. Se tem algum problema psicológico, procure se corrigir. Entendeu? Não vá atrás de conversa, disso e daquilo. Porque aqui não tem conversa e você vive em função de um dia mais o outro. Pode não ter o dia da manhã. É simples. Olha, se você não sabe que vai viver amanhã ou não, se vai ou não, o passado já foi. Você só vive o presente. Então faça do seu presente o melhor possível. Isso se faz em amizades, se faz em carinho, em palavras doces, em ambientes sadios. Porque se você chegar aqui, olha, não estou falando de ninguém, mas se você chegar aqui com marcas no corpo, com vestimentas desrespeitosas ao mundo de Deus, escute bem o que eu estou dizendo, você está trazendo para cá uma imagem umbralina. E nós não temos necessidade de olhar coisas umbralinas. Nós temos necessidade de olhar coisas do céu, de Deus. Se você se satisfaz riscando a pele, isso é um problema seu. Só que isso você vai pagar. Isso tem preço. Se você se satisfaz furando o seu pavilhão auditivo, isso tem preço. Além de você retratar uma imagem péssima sua, que é desagradável, fazendo isso, você está proporcionando ao seu próximo um exemplo, um mau exemplo de vida, de uso e costume. Você, para mim, é um suicida. A pessoa que faz isso é o início do suicídio. Porque, em princípio, na ordem de valores, você tem que gostar daquilo que Deus te deu, rapaz. É seu, foi Ele que te deu. Essa formação de físico, essa formação toda que te deu, foi Ele que te deu.
E você renega isso pintando, fazendo essas coisas que vocês fazem aí. Você vai pagar. Ação e reação. Vai pagar. E a Umbanda diz: quem paga, deve. Quem deve, paga. Pagar na hora, né? Vai embora. Na hora. Hoje tem mais e tem demorado amanhã. Entenderam? Eu sei que eu vou dando em doses homeopáticas, mas são doses que norteiam vocês. Por exemplo, você tem problemas psicológicos, vá atrás de se curar. Não venha pra cá com esses problemas psicológicos, não. Vá se curar. Porque ninguém é obrigado a tolerar você com os seus sintomas extrapolares. Você vai provocar desarmonia, vai provocar. Você, além de tudo, é mentirosa, mente, inventa, faz o próximo sentir por você. Por que você cria essa situação? Por que você não cria uma situação favorável para o próximo e para você? Por quê? Por que você cria tais situações? Porque você é demoníaco. Vem do umbral. E para lá vai retornar. Pintado. Você vai retornar para lá pintado. Ainda que eu vejo às vezes a ousadia, porque o desconhecimento é total. Desinteresse também. Você veja aqui, o pavilhão auditivo não está aqui de graça. A sua medicina não conhece. Mas eu posso ajudar você no seu comportamento por um simples toque aqui. Entendeu? Seu comportamento. Ora, se eu posso fazer isso aqui tem que ser preservado. Você não pode furar, fazer essas coisas que vocês fazem aí com uma liberdade. Isso não se chama liberdade, se chama liberalidade. E Deus não se agrada com esse tipo de atitude. Você vai pagar. Ah, mas eu não sabia, vai pagar. Não existe isso. Ah, não sabia, vai pagar. Mais um. Quantos irmãos que chegam aqui com o perispírito estraçalhado por uma liberdade que Deus não deu essa permissão para você? Como é que você faz um negócio desse? Comprometimento espiritual. Próxima encarnação, não tenha dúvida, você vai pagar. Você vai lutar, vai sair com a mancha de pele, lutar para tirar e não vai conseguir. É lei de causa e efeito, é você que causou. Ah, mas eu não me lembro disso, foi em outra encarnação. Ah, mas vai pagar. Ah, isso é... Por isso nós temos que ter cuidado de viver. Viver não basta estar vivo, é preciso viver. Que inclui isso tudo. Foi hoje? Ah. Então, que quando você fica sem algum órgão, sem alguma coisa, por uma força maior, você sente falta. Você sente ausência. Por que você sente? Porque no seu psicológico, quando você veio completo. Você não veio faltando pedaços. Então, olha,
Não é empurrar, como disse, empurrar com a barriga a vida aqui não. Você não faça isso, você paga. Ah, mas eu não sabia, não existe isso. Eu não sabia. Não sabia, paga e acerta, e depois aí você fica sabendo. Ah, mas isso é injusto. Fala com Deus. A primeira coisa que Deus preza é a justiça. Acima de tudo é a justiça. Ponha isso na sua cabeça. Ó, você vai tocar em coisas que não são da sua alçada. Você não tem nada que... Você vai corrigir um problema ético, um problema físico, tudo bem. Olha, eu estou corrigindo porque eu estava me sentindo mal, a minha imagem estava trazendo desconforto ao meu próximo. Muito bem. Aí, até aí, tudo bem. Passou daí, minha irmã, não tem conserto. Para. Ué, vocês estão me escutando isso hoje? Amanhã, você vai ver muito mais do que você vê hoje. Você vai ver pessoas que se relacionaram com você numa situação completamente difícil. Você vai ver. Você vai lembrar de mim. Eu não vou poder fazer nada a não ser pedir a Deus. Não vai poder fazer nada. E essa pessoa vai ter retorno aqui neste mundo pelo comprometimento espiritual. Viquinho, eu sempre falo com você, não faça nada que te comprometa espiritualmente. Comprometeu espiritualmente, pagou. Não tem acerto. Não adianta você vir com justificativas, com advogados. Aqui do lado de cá não tem advogado, começa aí. Não existe isso. Entendeu? Então, o melhor é viver bem. Deixar as coisas que tem que acontecerem e você estar em paz com Deus, com você e com Deus. É isso. Ai, Deus seja louvado. E amanhã tem mais, que amanhã muda, né?